Ei, mulher maravilhosa, tudo bem com você? Hoje eu vou dar uma aula para os alunos do 8º período de Psicologia de uma faculdade aqui de BH, na UNA, e eu vou fazer questão de gravar para vocês porque é um assunto muito importante. Eu vou falar sobre a minha formação em Psicologia Hospitalar, mas eu vou falar também um pouquinho da minha trajetória dentro da Psicologia, sobre tudo o que eu trilhei, tudo que eu construí até hoje na minha carreira, né? É isso. Espera aí que eu vou transmitir tudo pra vocês, tá bom? Beijo! Primeiramente, boa noite a todas vocês. Eu tô muito feliz, assim, com esse convite. Falar rapidinho, né, sobre como que eu conheci essa maravilhosa, porque eu chamo todas as minhas pacientes, não pacientes, mas minhas seguidoras de maravilhosas, porque nós somos assim mesmo. Mulher já nasce assim, com negativo na conta da vida, né? Passou ali pelo canal de parto da mãe ou de cesárea, tanto faz, parece que a conta assim, vai por negativo de uma vez. Então, eu tenho essa forma de tratar mulheres e, Bruno, você é incrível também, eu tenho certeza que você apoia mulheres também. Pelo pouco que você falou, deu para eu perceber isso. Então vamos lá. Andréia me convidou para dar essa aula. No início eu fiquei meio sem saber, porque como que é isso, eu falar sobre psicologia hospitalar. Eu não atuo mais no hospital, apesar de ser meu amor, minha paixão, sempre amei ambiente hospitalar, e ela me explicou direitinho. Eu quero contar para você sobre a minha trajetória, mas antes eu gosto de contar um pouco da minha experiência pessoal. Como o Bruno disse, né, nós sempre, a maioria das pessoas que escolhem trabalhar com luto, terminalidade, falar sobre esse assunto que ainda é tamanho tabu na nossa sociedade, geralmente ela entra para esse campo por conta de uma vivência mesmo, porque quando você faz as pazes com a morte, principalmente quando você tem uma vivência muito forte, muito próxima com a morte, você em algum momento você vai entrar na fase de aceitação e você vai começar a fazer daquela dor, daquele problema, né, na sua vida, um impulso para fazer mais pelo mundo, porque é até libertador estudar sobre a morte, né? Então, meu nome é Carolina Oliva, sou psicóloga clínica de mulheres e mães em luto, tenho pós-graduação em psicologia hospitalar e formação em psicologia perinatal e parental, capacitação em luto, terminalidade e cuidados paliativos. Aqui é um resumo do que a gente vai ver nessa palestra. Eu gosto de começar contando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica mesmo, como que eu iniciei, por que eu escolhi a psicologia, né? Inicialmente foi uma influência de familiares muito queridos. Eu tenho 2 psicólogos na família, um inclusive é bem famoso agora, é psicólogo até da Fátima Bernardes, lá no encontro com Fátima Bernardes, sempre foi uma inspiração para mim, o Alexandre. E por influência mesmo, eu sempre tinha os 2 como pessoas muito queridas, muito acolhedoras, que gostavam de falar sobre questões tão elaboradas, assim, que mexiam tanto comigo. E aos 17 anos a gente escolhe uma profissão e a gente nem sempre sabe essa profissão, a gente nem tem certeza e nem tem que ter certeza de nada, né? Isso é muito importante falar, mas foi por conta disso mesmo, assim. E eu sempre gostei muito de escutar as histórias das pessoas, isso sempre me encantou. Então, quando eu entrei na psicologia, eu não tinha uma condição financeira muito legal, apesar de eu ser branca, né? De eu saber de todos os meus privilégios, de todas as minhas questões que facilitavam muito as minhas entradas em oportunidades de trabalho e etc. Eu precisava do recurso financeiro, porque eu tenho uma história também, contar rapidinho. Minha mãe é mãe solo e me criou sozinha, assim, com salário mínimo de professora primária, então tem todo um porquê de tudo que eu vou falar daqui mais na frente para vocês. Então eu entrei para o recursos humanos. O que você pensa quando você entra na faculdade de psicologia? Eu trabalhava, mas não era na área. E aí eu falei, gente, eu preciso entrar na área de alguma forma. E eu sempre tive essa inquietação para trabalhar mesmo, né? Então no primeiro período eu consegui o estágio. Era um estágio extremamente maçante, aquela coisa, né, de recursos humanos, recrutamento e seleção. Fui mais para a área de treinamento, porque eu sempre fui faladeira também, sabe, Bruno?
E aí, isso me facilitou muito também, me ajudou muito nos meus processos dentro da psicologia. Então chegou um momento dentro do curso, por volta do sexto, sétimo período, que eu tive um momento de indecisão e de muito medo na carreira da psicologia, porque eu não entrei na psicologia para trabalhar com recursos humanos, isso não me movia, isso não era minha paixão. E aí eu tranquei a faculdade de psicologia, vejam bem. E eu não tinha certeza, eu falava, eu sofria, eu ia para a faculdade e assim, naquele momento eu entendi, eu não precisava cursar psicologia e nem podia, eu precisava ir para terapia, entende? Era uma angústia existencial, um absurdo dentro de mim, assim, que não cabia mais. Eu falo, não, como é que eu vou cuidar de alguém? Eu preciso dar uma pausa. E essa pausa durou 1 ano e meio, eu voltei para a faculdade porque eu sempre amei cuidar, orientar e escutar as pessoas. Eu sempre gostei muito. E isso era algo que me preenchia. E eu não existia isso, né, no recursos humanos, né? Era uma coisa muito maçante. E, enfim. Mas assim, não é o foco aqui hoje. Então eu sempre amei isso. E aí eu voltei para o curso, entendi que eu precisava fazer aquilo, eu já estava com mais certeza, com maior maturidade. Na época, nesse meio do caminho, eu tinha casado, eu já estava com outro pensamento, né? E já entendia o foco que eu queria. Eu sempre amei a psicologia hospitalar, mas na faculdade de psicologia, isso em 2008, 2007, eu não tive muito contato. Interessante, eu estudei na Universidade FUMEC, não pode falar de concorrente, né, André? É ruim. Lá eu não tive essa formação, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa que amou a psicologia hospitalar. Eu sempre gostei do ambiente hospitalar, eu sempre gostei das possibilidades de cuidado dentro do ambiente hospitalar. Né, naquele cenário ali onde as pessoas estão tão vulneráveis, né, mesmo que a gente não consiga fazer uma terapia de fato, como o Bruno falou, a gente não consiga participar ali ativamente do processo, né, de forma terapêutica, mas é um contato ali que de um trauma, de uma dor, seja ela física ou emocional, no hospital as pessoas estão mais vulneráveis e elas transformam mesmo, dependendo do direcionamento do psicólogo, como o Bruno disse, né, o psicólogo, se ele tem um bom direcionamento ali naquele momento, a pessoa se transforma, uma palavra que a gente fala, um olhar que a gente dá, sabe, uma colocada de mão no ombro, assim, faz toda a diferença, né? Então, eu sempre gostei também e tive um pouco de interesse na área de luto e terminalidade, mas por conta, assim, para me preparar mesmo. Eu tinha uma dificuldade enorme de lidar com a morte, eu nunca havia perdido ninguém na minha família até então, passei a faculdade de psicologia dessa forma, sem nunca perder, sem nunca passar por essa dor tão latente. E eu tinha muito medo, eu tinha medo de perder minha mãe, e isso, várias sessões de terapia para cuidar disso. Até que no final da faculdade, eu já estava eu estava no 10º período, e eu estava grávida do meu primeiro filho, né? Eu já tinha casado, engravidei, e aí quando eu estava no final da gestação, mais ou menos, eu lembro que eu tirei uma foto, várias fotos, né, da minha formatura, da formação em psicologia, e nessa foto, assim, nitidamente que eu estava muito cansada, eu já estava no final da gestação e muito inchada, aquela coisa toda. Mas eu mal sabia que a minha gestação não estava como eu imaginava. Na época eu era cuidada por um profissional, um ginecologista obstetra que não dava muita atenção, assim, por eu ser nova, por, enfim, não ter caso de perdas na minha família, nem nada. Então, eu estava tranquila, né? E aí, o que acontece? Quando eu me formei, em final de 2012, em 2013 eu peguei meu diploma, e em abril, 1º de abril de 2013, isso, 1º de abril de 2013, eu descobri que o meu bebê faleceu com 8 meses de gestação. E isso pra mim foi um horror.
um horror, porque como eu disse para vocês, eu nunca tinha tido nenhuma experiência pessoal assim com a morte, né, com o luto, uma morte tão triste, tão trágica, né? A gente pensa que só adultos morrem, só bebês até 12 semanas, até 3 meses que morrem, mas não, bebês na gravidez também falecem por diversos motivos. E aquilo ali para mim foi uma experiência assim que não tinha cabimento, eu não aceitava, terrível na minha vida, com toda razão, né? A gente está preparado de alguma forma para lidar com a morte em seu ciclo natural, né? Você se prepara de alguma forma para perder seus pais quando você já é adulto, você se prepara de alguma forma para perder um amigo, se ele está doente, se ele está em estágio de sofrimento profundo, você entende que ele precisa ir, né? Você faz o exercício disso. Mas lidar com a morte no momento do nascimento é uma coisa assim terrível e me faltam palavras sempre que eu vou falar sobre isso. A verdade é que eu tive um problema na minha placenta, eu não sabia desse problema e eu tive uma trombose placentária. Hoje isso tem nome, chama trombofilia, uma tendência a ter trombose. E a placenta e o cordão umbilical, eles são responsáveis por enviar oxigenação e nutrientes para o bebê. E aí deu a trombose justamente na placenta e no cordão, então parou de enviar. E com isso, ele possivelmente entrou em estágio de sofrimento fetal. Eu tinha feito uma ultrassom, mas já tinha um mês. O médico na época não era muito... Ele era mais naturalista, porque eu queria um parto normal a todo custo. Eu sempre me preparei muito para o parto mais natural possível. E aí, com isso, eu não fui bem acompanhada nesse sentido. E aí, com todo esse horror acontecendo e percebendo também o contexto hospitalar no sentido perinatal e parental, né, assim, eu me vi diante de uma morte, de uma perda em que eu tinha que pegar um filho falecido no colo e naquele hospital, na época, não tinha absolutamente nenhuma preparação para as pessoas me cuidarem, os profissionais não tinham treinamento adequado, eu não tive apoio psicológico adequado, eu me senti sozinha, eu me vi numa sala de parto onde tinham várias salinhas de parto e dava para escutar as mães parindo felizes e tendo bebês saudáveis, enquanto eu estava lá vivendo uma dor absurda e tendo que lidar com a dor do parto e a dor da alma e assim... Então eu falei, gente, eu não consigo parar de pensar naquele cenário, eu não consigo parar de pensar que eu não fui bem tratada, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa pela sociedade, pelas mulheres, pelas mães de anjos, né, que a gente fala muito, que são as mães dos bebês estrela, né, que partiram daqui, a gente não sabe para onde que vai, mas a gente acredita que foram para um lugar muito especial. Então, independente da fé da pessoa, né, eu sempre senti essa inquietação, eu sempre fui muito estudiosa. E aí, com isso, eu tive a ideia de criar um canal no YouTube para falar sobre isso, para falar sobre a minha história. Esse vídeo aconteceu através disso. Então, eu falei, eu vou abrir a câmera, eu vou chamar um pessoal para me gravar, eu vou falar sobre a minha história, eu vou contar sobre mim, e eu tenho certeza que, de alguma forma, como psicóloga, eu posso acolher essas mães, né? Eu não posso fazer uma terapia, ainda tinha muito receio da terapia online, eu não atendia ainda, e eu tive supervisões, eu fiz, enfim, eu atendia na clínica escola, né, da faculdade, mas eu não tive... essa formação de fato, né? Eu tive mais experiência com recursos humanos do que na clínica até então. Então, com aquilo, esse vídeo que eu mostrei para vocês, ele é um vídeo muito tocante, muito especial. Na época ele viralizou mesmo e hoje ele tem 2,6 milhões de visualizações e foi um vídeo que transformou realmente a minha vida.
né? Então, a partir dali, eu falei, gente, eu não vou só compartilhar minha história, eu não vou só falar sobre isso, eu vou estudar, eu vou correr atrás. Deixa eu voltar para a apresentação, a pessoa já tá, lá, tá vendo? O Tico e Teco. Olha só, então eu pensei, por que não contar a minha história, né, como eu disse, de um jeito simples, para que a morte e o luto fossem vistos e acolhidos de uma melhor forma pela sociedade. Isso sobre o vídeo, né? Então eu criei o vídeo e eu entendi que era momento de ressignificar aquilo tudo. Ainda doía muito quando eu falei naquele vídeo, eu doía demais da conta. Eu lembro que eu falava do João, o choro era muito fácil ainda, mesmo com todos os cuidados, com terapia e etc. Então eu falei, não, chega, eu preciso fazer disso alguma coisa, eu vou transformar isso tudo em trabalho, no que eu mais gosto de fazer. Eu sempre fui muito ligada no 880, igual o Bruno falou, muito estudiosa e muito trabalhadeira, como diz minha mãe, então eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa com isso. E aí eu tenho esse amor pela escrita também. Na época eu criei um blog, e falar e escrever me ajudava a estudar, armazenar o conteúdo, a buscar cada vez mais informação de qualidade e baseada nas evidências científicas mais recentes, que é muito importante também, porque aquele primeiro vídeo eu falei ali com a Carol Oliva, com a Carol que criou um canal no YouTube em formato de blog, eu criei o vídeo, eu falei, não, eu vou contar a minha história como a pessoa Carol. E a partir daí eu falei, não, gente, eu preciso estudar, eu preciso me especializar, eu preciso entender melhor. Eu fui em busca de várias especializações, assim, pós-graduações. Eu não sabia, eu já quis até ir mais para o campo do luto, da terminalidade mesmo, mas eu não acreditava assim que existia possibilidade de crescimento dentro do digital ainda. Então busquei a psicologia hospitalar, que sempre foi meu encantamento. Comecei a fazer estágios, ter contato com o paciente. E de uma forma ou de outra eu percebia que eu sempre tive a necessidade de conversar e falar com mulheres, né? Como eu disse, eu tenho uma mãe maravilhosa, guerreira demais, então é história de vida mesmo. E junto dessa questão minha com a perda do meu filho, eu falei, eu vou fazer a pós mais por um direcionamento assim, né, de cuidado, porque eu entendia também que aquelas mulheres, muitas das vezes, elas não precisavam de terapia em si, assim, ela não precisava de estar ali num processo terapêutico, porque a gente tem uma compreensão sobre a morte, sobre o luto. As pessoas confundem muito sentir o luto, viver o luto, como algo depressivo, como a doença depressão. E não, o luto não é uma doença, não existe cura para o luto, né? Porque ele não é uma doença. Então, eu falei, essas mulheres precisam de orientação, elas precisam de apoio, elas precisam de uma comunidade de apoio, elas precisam de um grupo em si. Então, eu já estava gerando essa comunidade, eu já estava criando esse grupo a partir de agosto de 2016. E algumas mulheres desse grupo falaram, não, Carol, eu quero você para me atender. E aí, como eu coloquei aí, eu tenho todas essas formações e capacitação. Então, eu realizo hoje atendimentos a mulheres gestantes no pós-parto, recém-mães e pais, né, no puerpério. E apoio mulheres em gestação de alto risco, cuja gravidez exija repouso. Faço acolhimento a mães e famílias que passam por perdas pelo luto gestacional e neonatal. Isso para mim é uma missão de vida. Eu vou fazer isso até o último dia da minha vida, porque eu não passei por tudo que eu passei à toa, e eu sei que tudo foi por uma causa mesmo. Hoje eu vivo isso, eu sinto isso muito forte dentro de mim. Então, como que eu fui fazendo essas relações, como que eu fui tomando conta desses espaços, né? Como que eu fui conquistando a minha principalmente independência financeira dentro da psicologia, como que eu fui conquistando isso tudo. Inicialmente eu fazia parcerias com hospitais, né, Bruno? Como o Bruno disse aí, correndo atrás. A psicologia hospitalar é um negócio que, se você não corre muito atrás, a possibilidade de você conseguir entrar dentro de um hospital ou conseguir alguma oportunidade, inclusive
É um engano pensar que quem escolhe a psicologia hospitalar é bem remunerado, é bem valorizado. Não, infelizmente, como todas as outras áreas da saúde, né, enfermagem, fisioterapia, etc., não tem um valor igual, infelizmente ainda, dos médicos e dos cirurgiões, etc. Eu fico bem brava com isso, inclusive. E aí eu fui fazendo essas parcerias com hospitais, clínicas e maternidades de Belo Horizonte, fazendo distribuição de cartão físico. Eu batia nos hospitais, na porta dos hospitais, conversava, nem sempre era com as psicólogas, porque parecia que não tinha muito acesso assim ao núcleo. Até que eu fui convidada para participar de uma clínica. E esse dia foi um dia muito especial, porque eu fui convidada por uma pessoa que cuidou muito de mim no meu pós-parto, após a perda do meu filho. Na verdade, ele cuidou de forma online e na época ele nem fazia ideia do tanto que ele cuidou de mim, que foi um médico obstetra que ficou sabendo do meu caso. E aí me mandou uma mensagem no Facebook na época, ele falou: Carol, eu queria cuidar de você, vai lá na clínica, vamos conversar e tudo. E com isso, eu não sei se vocês conhecem o Instituto Nascer, é uma clínica aqui de Belo Horizonte, focada na humanização do nascimento do parto. Ele me conheceu através de cursos que ele dava, né, de gestação e pós-parto, então eu trabalhei lá. Ele me fez o convite de trabalhar na clínica, que não deixa de ser um ambiente hospitalar, que não deixa de ser um ambiente que você cuida diretamente de pacientes em situação de necessidades, né, clínicas. Então, muitas das vezes eu atendia também essas pacientes no seu ambiente domiciliar, porque, como eu disse, muitas gestantes precisam fazer o repouso, né, por conta de algumas condições que podem aparecer, possibilidade de parto prematuro. Então, eu fazia esses atendimentos domiciliares, e uma coisa que eu fazia era, onde eu parava, entregava meu cartão e contava sobre a minha história e minha profissão. Eu virei quase, a falar sobre minha história virou quase uma religião, sabe? Pra mim, eu não tenho religião, mas onde eu parava, podia ser no hospital, no consultório, eu contava a minha profissão e eu falava com muita energia. Foi assim que eu conheci a Andréia. Inclusive, na pós, eu falei com ela, assim, a aula dessa mulher é incrível, né, gente? Eu não preciso falar muito. E aí, a hora que ela entrou na sala, que ela abriu o slide dela, tinha um slide sobre direitos humanos e ela falando sobre psicologia hospitalar e falando sobre o contexto social dentro do SUS, né, e dentro da psicologia hospitalar. E aí eu já apaixonei por essa mulher e aí ela já contou um pouco sobre a nossa história, né, do porquê dela ter me chamado aqui. Então, assim, para ela eu entreguei meu cartão, eu lembro o dia que eu entreguei, então, aonde eu parava, eu entregava, eu falava: olha, você não está entendendo, eu faço esse trabalho aqui, isso aqui é necessário, as pessoas não falam sobre a morte, não falam sobre o luto, isso tem que ser feito todos os dias, é uma quebra de tabu enorme. E naquela época, em 2016, 2017, a psicologia ela não tinha regulamentado de fato o atendimento online. Então, eu fazia as orientações, ela tinha regulamentado a orientação psicológica, não tinha regulamentado a terapia, né? A psicoterapia online não era algo que os psicólogos já faziam, não, que podiam fazer. Então, o que eu fazia? Eu recebia essas mulheres no ambiente online, né, de casa mesmo, pelo celular ou pelo notebook. Essas mulheres que me seguiam, elas me procuravam e eu fazia assim, isso me preenchia de uma forma que parecia... Eu só sabia fazer isso, eu não, enfim, eu amava. E aí, depois desse contexto, né, a gente está num contexto agora de Covid-19, a gente sabe que hoje o atendimento online, se ele não existisse, e ainda bem que a psicologia regulamentou, inclusive a parte da terapia online, se não me engano foi em 2018, 2017, 2018, que foi possível que a gente fizesse a psicoterapia online. Mas quando aconteceu o Covid, eu já estava nesse ponto, eu já estava assim, eu já tinha minha agenda de pacientes e já estava correndo tudo bem. Então, gente, uma coisa que eu gosto de falar, como que eu conquisto cada vez mais clientes e pacientes? Porque eu acho importante falar com você sobre isso, porque isso não é ensinado
na maioria das vezes, na faculdade. Eu lembro que eu saí da faculdade, vocês que estão no oitavo ou antes, né, em períodos anteriores, eu saí da faculdade, me formei e eu me sentia completamente perdida, assim, né, eu queria fazer muito, mas o medo, né, assim, eu entendia que talvez eu não estava preparada, eu achava muita responsabilidade atender, para vocês terem ideia, né, eu que sempre fui na época do RH, para mim atender era muita coisa, eu tinha que me preparar demais, e não é bem assim, porque a gente sabe que a gente tem que se preparar demais, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai para a clínica, claro, mas é a partir da prática da escuta, é a partir da prática ali da conversa, do acolhimento, que você vai de fato se preparar. Não existe ninguém preparado quando está formando na faculdade, em nenhuma faculdade. Né? A Andréia falou sobre a possibilidade das residências hospitalares, né, em psicologia hospitalar. É uma possibilidade em residências multiprofissionais, mas assim, o complicado também é que não são oferecidas muitas vagas, a concorrência é enorme. Eu tentei durante um ano, eu não fiz mais porque eu entendi que se eu fizesse uma formação, se eu procurasse meus professores, eu sou psicóloga clínica e a minha abordagem, depois vocês poderiam perguntar, mas já adiantando, eu sou psicóloga humanista, eu sempre fui apaixonada pela psicologia humanista, tive professores incríveis na faculdade, então procurei esses professores, fazia diversos atendimentos guiados, tudo gratuito, aquela peleja, né, de todo psicólogo, de todo mundo na área da saúde. A gente inicia mais pro campo ali de forma gratuita, depois você, enfim, rala e consegue um trabalho digno e consegue fazer tudo de forma legal. Então, eu comecei a ver também que o que eu falava e essas mulheres acolhiam, além delas me perguntarem muitas coisas variadas, não somente dentro do luto materno e de famílias, eu vi que eu precisava fazer mais. Eu podia criar palestras e dar palestras em hospitais, em clínicas, enfim, em diversos ambientes. E aí, uma delas, inclusive a Andréia me chamou para dar uma palestra num evento incrível, Brain Connection, então eu comecei a me movimentar. Eu sempre fui essa pessoa do movimento. Eu nunca tô 100% satisfeita. Se eu tô agora, por exemplo, com a clínica cheia, ainda bem, mas assim, eu percebo que eu tenho que fazer mais, eu vou fazer mais. Tem muita gente me pedindo para fazer alguns cursos online, vou fazer, em algum momento eu vou fazer, eu vou criar isso. Então, eu sempre fui essa pessoa do movimento e é importante vocês serem também. Uma coisa que vocês devem estar vendo agora, Carol, mas você tem facilidade de falar. Eu sempre tive facilidade de falar. Mas por incrível que pareça, assim, eu tinha muita dificuldade de passar informação. Eu tenho um pensamento um pouco acelerado e eu não sabia dar as pausas, eu não sabia, enfim, seguir uma linha de raciocínio, não sabia. Seguir slide, era tudo muito confuso para mim. E hoje eu falo isso porque tem uma paixão envolvida, porque tem um propósito envolvido, porque tem um porquê de eu fazer, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é isso também, né? É sempre bom a gente encontrar o que a gente ama, o que a gente gosta e o porquê da gente estar fazendo aquilo. E aí, uma coisa que me ajudou muito, que eu já falei, foi minha presença online. E eu vou ter essa presença online porque eu sempre gostei do mundo digital, sempre para sempre, desde 2016, agora mais que nunca no contexto que a gente está, né, por conta do Covid. E eu comecei a praticar na clínica e fazer muito network, muito contato, muito. E com isso eu fui criando uma reputação também no digital, que é muito importante hoje em dia, uma coisa que vocês já podem fazer. Se vocês querem criar um Instagram, um Facebook, um canal no YouTube, vocês não precisam estar formados para fazer isso. Vocês podem começar, sabe, a treinar sozinhos também, a falar sobre o que você gosta, a passar informação de forma responsável, baseada em evidência científica. Isso é muito importante até para você se preparar para o mercado de trabalho, que está cada vez mais complicado, assim, por todos esses problemas que a gente está passando. Então, essa reputação online, eu inclusive sigo e admiro e indico para muitas pessoas vários Instagrams de pessoas que estão
no meio da formação de psicologia, que são Instagrams assim, maravilhosos, impecáveis, pessoas que estão ali no digital e estão fazendo acontecer. Isso é muito legal e eu super apoio essas pessoas. Bom, André, eu não quero me estender muito, que eu sei do seu horário. E eu acho, Carol, que tem muitas perguntas, então vamos deixar a Ótimo. participação, porque, né, brilhante sempre a sua fala, mas as pessoas têm muitas curiosidades, especialmente você que agora é famosa, Ah, youtuber, né? E aí a gente famosa, tem quem que dera. conversar um pouquinho com a blogueira famosa. Tô brincando. Eu queria só Que fazer ótimo. uma consideração e aí abrir, pessoal, pode abrir microfone, abram as câmeras, por favor, acho Uhum. que facilita essa aproximação, né? A Ana Gabriela que está aí, que é apaixonada por educação hospitalar, que sempre nunca me deixou sozinha na sala, na aula, que era a única que mantinha a câmera aberta o tempo todo, de solidariedade comigo. Marina, que também sempre fazia isso. Queria destacar algumas coisas que você e o Bruno trouxeram e que é muito relevante e que eu tenho falado isso. Muito. Ah, o quarto está bagunçado, Ana Gabriela, mas Adorei. meu escritório não está, não, filha. Olha isso aqui. Imagina, aqui também não. Nem mostra. Né, vocês falaram muito de estudar. A gente precisa de basear a nossa fala em evidências científicas, não é sair por aí reproduzindo qualquer coisa sem fundamentação e assim, você toma muito cuidado com isso, Carol, eu acho isso louvável. Outra questão que a Carol falou muito e que eu falo desde o primeiro dia que eu pisei em sala de aula, isso vai fazer 10 anos, que nós fazemos a nossa carreira com network, com contato, se fazendo presente nos lugares. E muitas vezes eu escuto os alunos, mas não vai me pagar nada? Eu tenho que fazer de graça? Gente, eu tenho 16 anos de formada, querendo ou não, uma vida estável, uma carreira estável, e até hoje eu faço coisas de graça, porque são essas coisas de graça que me abrem outras portas, que me possibilitam chegar a outros lugares. Mas que utilitarista, não, é assim que a gente vai chegando nos espaços, né? Segunda-feira que vem eu estarei num grande evento no Mineirão, discutindo inclusão social nos eventos, por conta de ir bater na porta e fazer coisa gratuita de uma área que parecia que não tinha nada a ver comigo e que tem tudo a ver, porque discutir direitos humanos, abordagem de população negra, de jovens negros em grandes eventos, é um tema importantíssimo para a gente. Eu sou a única fora da área de eventos nesse evento de segunda-feira no Mineirão. Então, é para dizer que a gente tem que bater na porta, a gente tem que fazer gratuito, a gente tem que levar cartão, né? Eu lembro muito bem disso. A Carol foi a única aluna que eu já tive até hoje na pós-graduação que me deu um cartão ao final da aula e veio contar sobre o trabalho dela. Isso faz toda a diferença. E, por último, a Carol falou também da presença digital. Eu fiz um trabalho com essa turma de psicologia hospitalar muito legal. Eles gravaram vídeos no TikTok sobre morte, terminalidade, para mostrar que a psicologia, ela precisa ter uma linguagem acessível. Já acabou aquela época da psicologia do distanciamento, da psicologia que não pode se aproximar do seu paciente ou do seu cliente. Né? A gente vê médicos fazendo trabalhos fantásticos nas redes sociais, levando informação de forma, uma profissão muito mais tradicional do que a nossa. E eu tenho visto esse movimento nas redes sociais como um importante movimento de alunos que já saem depois formados com uma referência, sendo conhecidos na rede social. Então, eu queria retomar isso, muito importante, que a Carol trouxe. Bom, mas eu também falo demais, e aí 3 que falam demais. Delícia, assim que é bom. Gente, bom que ninguém dorme. aproveitem para perguntar o que vocês querem conversar com o Bruno, com a Carol. E aí, só para linkar rapidamente com o voluntariado, quando você descobre a sua vocação, não fica de graça, porque você quer doar. Eu ia falar isso. Você quer doar aquilo como uma forma de, olha, eu estou cumprindo a missão que eu tracei para mim. Eu estou fazendo com que pessoas não sofram tanto quanto eu sofri. Ou, enfim, é impossível, gente, dissociar o pessoal do profissional em completo. Impossível. Na teoria é muito bonito, mas na prática é o pessoal que leva a gente para a ação, para se movimentar.
E aí eu vou complementar uma coisa que tem muita relação com a trajetória da Carol, e eu te falei isso domingo, né, Bruno? Quando a gente se reuniu para fechar o TCC. Eu tenho que é grande questão da psicologia agora, especialmente a clínica, é encontrar um nicho. Porque isso de ficar, eu sou psicólogo de adulto, idoso, criança, adolescente, e aí você dá tiro para todo lado, as pessoas não te criam como referência. Então, quando a pessoa te tem como referência, né? Nossa, é a Carol Oliva, que trabalha com mulheres que estão em processo de luto ou de perda gestacional. Isso é o que está fazendo a diferença, gente. É o que eu tenho percebido com meus alunos quando eles criam um nicho e focam nesse nicho para virar referência. Não é um caminho fácil, né? Vejam a Carol, foi lá na psicologia, está lá, foi lá fazer até encontrar e descobrir esse nicho. E eu acho que nono período, 10º período é um momento excelente para começar a produzir conteúdo para isso, começar a fazer esses links. Mais alguma pergunta? Natália, Yasmin, Amanda, Gabi, Isabela, Jéssica, Marina, Isa, que é tão participativa. Cadê você, Isa? Então, boa noite. Ei, Yasmin. Então, eu fiquei um pouco curiosa em relação à questão do atendimento domiciliar. Você podia contar um pouco mais para a gente, por favor? Sim, sim. Olha só, quando a gente inicia a Ela travou para domiciliar. Oi? Você travou um pouquinho. Volta, Carol. Travou? Voltou? Uhum. Ah, minha internet estava instável. Agora tá ok? Tá. Quando a gente inicia o processo, né, o Bruno deve ter tido essa aula também, porque uma coisa não está separada da outra. A psicologia hospitalar e a psicologia domiciliar, elas andam juntas. Elas, inclusive, os princípios, as bases, todas no mesmo sentido, porque não é porque você foi para a casa da pessoa, no ambiente familiar dela, no ambiente, né, mais íntimo dela, que você não tem que seguir alguns princípios, algumas questões éticas também. Como era? Sim, no meu caso, eu atendia mulheres gestantes e ou que passaram por alguma perda ou que passaram ou que estavam passando por questões na gravidez, de risco, assim, de risco iminente de morte. Então, tanto dela quanto do bebê. E aí eu fazia esse acompanhamento terapêutico mesmo, terapia, modo terapêutico, como se eu estivesse no meu consultório. Ela escolhia uma parte da casa onde ela se sentisse mais tranquila, que tivesse mais privacidade, que ela conseguisse, né, se entregar mesmo ao processo terapêutico. E a gente iniciava. O tempo da consulta é o mesmo, tanto na psicologia domiciliar, quanto na terapia online, quanto na terapia presencial. E a única questão mesmo que existia era essa delicadeza, mais esse afeto, esse acolhimento, esse processo de vínculo mesmo, era nutrido muito um vínculo, porque ela sabia que naquele momento ali ela podia se esvaziar, ela podia contar com uma pessoa especialista e pronta para ela falar qualquer coisa sem ser julgada, sem ser, enfim, julgada mesmo de fato, né? Mas acontecia da mesma forma como se ela fosse no meu consultório. No meu caso, mudava somente esse fato, porque ela não podia sair de casa, ela estava em repouso. Ainda não existia o Covid, mas ela estava em repouso e ela tinha que ficar em cima da cama mesmo, né? Por conta do risco de ameaça de parto prematuro. Eu respondi sua questão? Sim, respondeu, obrigada. Nada. Ai, Andréia, obrigada por me chamar aqui, porque eu estava viajando nessas falas incríveis, bonitas, simples, e como nos aproximou da atuação. Carolina, obrigada pelo seu relato. Eu acho que muita gente se sentiu retratada assim, na sua história, e parabéns por essa força, falar de que perder um filho não deve ser fácil, mas você ressignificou essa dor. E esse foi o nosso último trabalho na matéria da Andréia. E ela nos deu um livro muito punk,
e mandou que a gente fizesse um mapa mental. E cada folhinha que a gente colocava na árvore de mapa mental, a gente mergulhava nesse mundo que vocês transformaram em simples, não simples de não ter conteúdo, mas assim, simples de se envolver. Obrigada pela gentileza e por essa fala tão próxima à nossa realidade, viu, Carol? E Risa, obrigada a você, mesmo. querido. Obrigada a você. Isso, Andréia, obrigada, viu, meu amor? Obrigada demais, porque, assim, igual eu falei, né? Essas possibilidades não são só de network, não. São possibilidades de crescimento, né? De vocês e de amadurecimento, principalmente, porque vocês estão numa fase em que, além de estar lidando com um problema social e político e de saúde, né? Que é o Covid, se formar nesse momento, assim, com tantos desafios, com tantas questões, muita gente fala tanto que não existe educação online, não existe muita educação online, e isso está acontecendo há muito tempo. O Covid só veio para mostrar, escancarar mesmo uma nova realidade para a gente que tem que ser vivida. E assim, eu quero agradecer muito, Andréia, quero agradecer Bruno, menino sensacional, aprendi muito com você, revivi muito, assim, muitos pontos de quando eu estagiava e trabalhava com a psicologia hospitalar. Foi um período curto, breve, porque eu percebi que eu precisava cuidar dessas mulheres e de alguma forma era uma via de mão dupla, sabe? Eu cuidava e era cuidada. Então, a hospitalar deixou de ser um sonho porque passou a ser um direcionamento na minha vida, assim, foi uma base muito importante. Mas sucesso para você, você já é sensacional, tá? Você é uma pessoa que vai trilhar um caminho lindo de cuidado, não somente para as famílias, para os pacientes, mas também para você e para sua história, porque o que você fez foi exatamente o que eu fiz. A gente precisava fazer dessa dor alguma coisa, porque senão a gente ia fazer o quê? A gente ia se entregar, a gente ia morrer junto? Na verdade, eu queria, sabe? Quando eu perdi meu filho, eu queria muito ir embora, junto dele, porque é horrível, é um horror, mas eu entendi tudo, né? O porquê de tudo, e eu tenho certeza que você entende tudo também. E Risa, a gente não é forte não, tá? A gente até tenta ser, vez ou outra a gente dá umas caídas, sabe? Tem uns choros fáceis, e ainda bem que existe essas possibilidades, porque se tem uma coisa que eu falo com todas as minhas pacientes e meninas que me assistem, é justamente isso, assim, quem não vive a morte, quem não sente todos os processos do luto, como o Bruno disse, não são processos lineares, são processos cíclicos, né? Ninguém está na fase da negação no início. Não, a pessoa pode chegar no início e congelar e não sentir nada, né? Enfim, cada pessoa tem um processo do luto, então o que a gente fez, além de transformar essa dor assim, em trabalho, a gente sentiu muito, a gente viveu muito. A morte, ela não existe botãozinho que desliga o luto, não. A gente tem que ir lá sentir, sentir, sentir. E até chegar o momento de você conseguir respirar sem ajuda, sabe? De aparelhos, sem ajuda de... Porque é uma sobrevivência quem passa por experiências assim tão fortes com a morte. Quero agradecer também, gente, rapidamente. Quero agradecer a Andréia pela oportunidade, Carol, sim, sem palavras pela honra. Eu falei com a Andréia, Andréia, você é doido? Você vai me colocar para falar do lado dela, da Carol? Gente, assim, sem palavras pela honra que é estar aqui dividindo com vocês um pouquinho daquilo que é a minha trajetória. Eu vou chover no molhado, mas né? E quem é meu aluno já há mais tempo, Risa, Gabi, Natália, sabe o quanto eu estou disponível. Às vezes eu não respondo imediatamente no WhatsApp, demora umas 2 semanas para processar. É um problema do WhatsApp, sabe, gente? Não é meu de resposta, né? Você entende? Mas meu papel é esse. Meu papel é de ver meus ex-alunos brilhando. Meu papel... Eu sempre fiquei muito feliz de poder estar dividindo uma mesa com quem eu admirava, com minha referência bibliográfica, né? E aí é isso, Bruno, é conectar as pessoas e saber que todos nós podemos
contribuir com a formação. Mais uma vez, Carol, você sabe da minha admiração. Para fevereiro estarmos de volta, tomara aqui no presencial, né? Se a vacina chegar, porque eu já estou pegando minhas coisas para ir vacinar. Eu também, eu já tô com a roupa de ir. Eu também. Muito obrigada. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigada, Carol, turma. Obrigada quem estava aqui assistindo, Marina, que veio de outra turma. Muito obrigada. A gente vai se falando e nos encontramos nos próximos semestres. Beijo, Carol. Bruna, até domingo. Até. Abraços virtuais apertados. Abraços, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.